E esta imagem de Dona Benedita presa chama muita atenção, impacta a gente, né? Doutora Fernanda Barreto, advogada especializada em Direito Civil, está aqui conosco. Doutora, bom dia mais uma vez. Bom dia, Ricardo. Alguns aspectos dessa história chamam a atenção, né? Sobretudo o fato de o filho ser corretor de imóveis do Rio de Janeiro, dizer que não tem renda fixa e, no entanto, a mãe dele, ou seja, a avó das crianças, que é uma pessoa muito simples, nós vimos ali, mora numa casa simples, não tem sequer geladeira em casa, ter que assumir essa responsabilidade, mais que isso, estar presa por não ter condições. Afinal, doutora, vendo esse caso aí, essas duas situações, quem teria de fato a responsabilidade de arcar com esse pagamento, com esta dívida aí? Bom, Ricardo, a questão dos alimentos é uma questão muito séria, muito complexa, porque os alimentos, eles instrumentalizam, eles materializam o direito à vida digna. Quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente fala no direito a viver dignamente. Escola, alimentação, remédio básico para se viver, né, para se ter uma criação razoável, saudável para essa criança. A questão é a seguinte: pela lei, avós podem ser convocados a pagar pensão alimentícia? Sim, podem. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, genitores, pai e mãe. Esgotadas todas as possibilidades de busca desse pai ou dessa mãe, desses genitores, é que se passa para os avós. O que acontece é que, às vezes, isso não é feito. Como a advogada aqui mencionou no VT, a Justiça deve oportunizar sempre, em primeiro lugar, aquele que deve, em primeiro lugar, os alimentos, ao pagamento dos alimentos. Só que, às vezes, isso não acontece. Às vezes, se parte direto para atingir avô e avó. E está aí o erro da questão. Então, no caso específico, ao que me parece, o filho de Dona Benedita tem muito mais condição do que a própria Dona Benedita, do que a idosa, que tem uma situação muito humilde de vida e que, evidentemente, não tem condição de arcar com esse custo. Então, primeiro, teria que ser esgotadas todas as possibilidades, inclusive processualmente, desse pai pagar, para só depois se passar para essa avó. Inclusive, o pai teve condições de vir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro aqui para a Bahia. E quais seriam, então, essas vias para esgotar todas as possibilidades? É investigar quanto ele tem na conta, quanto que ele recebe, para ele comprovar a renda de alguma forma? Muito salutar a sua pergunta, Jéssica, pelo seguinte: mesmo que você não tenha uma remuneração fixa, quando o alimentante, que é aquele que paga os alimentos, é empregado, né, assalariado ou é funcionário público, é muito mais fácil, porque você vai direto em folha e determina o desconto, por exemplo, de até 30%, que é mais ou menos a praxe. Se ele não for, ainda assim, você pode cobrar dele como? Você determina a fixação da pensão com base em salário mínimo. Não sabe quanto ganha? A mãe ou aquele que representa o menor deve levar o máximo de provas possível. Mas ainda assim é possível se oficiar banco, se oficiar Receita Federal, etc., se buscando auferir mais ou menos os rendimentos para, em cima disso, determinar se vai ser um salário, se vão ser 2 salários, se vai ser 40% de um salário. Tudo isso é possível de ser feito. Doutora Fernanda, o filho de Dona Benedita disse que assim que soube da prisão da mãe, veio do Rio de Janeiro para cá com a intenção, com o intuito de trocar de lugar com ela, de ficar preso no lugar da mãe enquanto a situação não se resolve. Isso é possível do ponto de vista legal? Essa troca de prisão, não. É possível que se chegue a um acordo para se pagar aquilo que se deve, você pode executar os 3 meses e aquilo que se vencer em juízo, isso pode determinar a pena de prisão, ele deve pagar essa dívida e a partir daí ela será solta e o que deve acontecer é um remanejamento de ação de alimentos para que ele passe a ser o devedor e não ela. Ele pode ofertar os alimentos voluntariamente, existe essa ação de oferta de alimentos, ou a mãe, sabendo agora que o pai tem condição, deve buscar entrar, se ele não ofertar voluntariamente, contra esse pai. Porque o objetivo, Ricardo, dos alimentos é o quê? Alimentar aquele que necessita. Não adianta ela continuar insistindo contra essa avó, que mesmo presa não vai ter condição de pagar. E avô materno, avô paterno também, os dois podem estar aí envolvidos nessa questão da divisão da pensão? Novamente, uma excelente pergunta, Jéssica, porque sim, ambos, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, determina que no caso de avós, a responsabilidade é de todos os avós. Todos, pelo artigo 1698 do Código Civil, devem ser trazidos aos autos do processo. A responsabilidade não é só, embora apareça a princípio, dos avós paternos. Todos devem ser convocados e vão contribuir, Jéssica, é muito importante também, Ricardo, que se diga na proporção dos seus rendimentos. Então, se tem um avô que pode pagar mais do que o outro, ele arcará com um custo maior. Bom, chega aqui uma pergunta para a senhora, é do Leonardo. Ele diz: estou me separando e tenho um filho de 4 anos. Vou pedir a guarda compartilhada e pagar a pensão dele. Minha ex tem 29 anos, nunca trabalhou, vai morar com os pais dela. Ela tem direito à pensão também ou só o meu filho? Bom, a questão da pensão devida à esposa e da pensão devida ao filho, ela tem algumas diferenças. Com relação ao filho, você tem a obrigação alimentar. Com relação à esposa, você pode ter dever alimentar se houver necessidade dela de receber. Se ela nunca trabalhou, dependia de você, a Justiça determinará, a princípio, provavelmente, um valor a título de alimentos
provisórios ou um valor a título de alimentos provisionais. O que significa isso? Significa que ela, por um tempo, vai receber um valor, mas isso temporariamente, porque se ela é capaz para o trabalho, tem 29 anos, ela deve ingressar novamente no mercado de trabalho. Doutora Fernanda, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Manhã.